Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias aí que podem impactar o seu dia a dia no mercado financeiro, olhando aí para âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado aí por você que nos assiste diariamente, ao vivo ou gravado posteriormente. Lembre-se, você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe o link para esse vídeo e também o material em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã de forma gratuita. Então acesse um dos nossos grupos. Se você ainda não acessou, solicite o link por aqui ou lá no @franceschi_wagner no Instagram e encaminhamos o link aí para que você possa ter acesso a essa informação a qualquer momento do seu dia. Hoje, dia 28 de junho de 2021, na sexta-feira, tivemos um dia em que o mercado estava muito louco, né? Uma sexta-feira muito louca. Infelizmente, o índice Ibovespa aí despencou, se descolando aí do cenário mundial. Imaginávamos aí uma situação de acompanhar as bolsas norte-americanas, principalmente, que tiveram alta na sexta-feira, mas o índice Ibovespa descolou após a apresentação aí do projeto da reforma tributária para a Câmara. O ministro Paulo Guedes e sua equipe aí apresentaram diversas mudanças, algumas perspectivas positivas e outras que não foram bem aceitas pelo mercado. Inclusive, aí nós vamos falar um pouquinho aí sobre isso hoje, principalmente que o mercado está remoendo aí o projeto aí que prevê a tributação de dividendos em 20% aí para todas as categorias, sejam fundos imobiliários, dividendos de empresas, entre outros. E, obviamente, essa utilização, esse aumento nos dividendos visa basicamente aí financiar a redução do imposto de renda à pessoa jurídica, que tem aí alguns cronogramas, inclusive, para redução desses valores. O governo fala que até em 2023 reduziria para 10% o imposto de renda à pessoa jurídica, mas ainda assim muita coisa aí a ser discutida e muita coisa a ser digerida pelo mercado. Além disso, foi apresentada aí mudanças na questão do imposto de renda à pessoa física, mudando aí a faixa de isenção na sexta-feira, o que mudaria também, obviamente, aí uma boa parcela da população, mais de 5 milhões de pessoas aí que não iriam mais pagar imposto de renda ou não precisariam nem mesmo declarar o imposto de renda por conta do aumento da renda ali para a isenção. E a semana ainda foi marcada aí por muitas situações, principalmente a fala do Banco Central, presidente Campos Neto e outros diretores do Banco Central em relação à taxa de juros. A CPI da Covid continua aí em alta na semana passada e essa semana também deve estar presente aí no radar dos investidores. O IPCA 15 na sexta-feira que foi divulgado dentro das expectativas e a pesquisa de intenção de voto aí e as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre o orçamento que foram aí destaque na sexta-feira. Já olhando para o exterior, nos Estados Unidos tivemos a divulgação do PCE, que é a inflação dos Estados Unidos, que veio aí dentro da expectativa, então dando um pouco mais de tranquilidade aí ao mercado de forma geral. A aprovação lá nos Estados Unidos do plano Biden de investimento em infraestrutura, né? E também o stress testing que foi feito aí pelas instituições financeiras dos Estados Unidos, os principais bancos aí, inclusive olhando principalmente aí para riscos e solidez dessas instituições financeiras, e como o resultado foi positivo, não só os bancos, mas as bolsas de forma geral fecharam em alta na sexta-feira. Já na Europa, aí, a perspectiva aí de liberação do trânsito em diversos países aí de turistas que já tenham se vacinados poderem acessar aí outros países também traz mais confiança ao consumidor, além do que nós já tínhamos falado na sexta-feira, e óbvio a expectativa aí de retomada econômica com a vacina também favoreceu aí de forma geral a Europa, com boas perspectivas na sexta-feira. Na Ásia tivemos alta na China, e aí, obviamente, tentando ainda a China controlar a questão do minério de ferro, tentando conter um pouco aí da inflação da indústria, mas vemos aí grande dificuldade e bastante oscilação também quando nós falamos em minério de ferro. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral, onde facilita um pouco a gente interpretar esses dados.
Na sexta-feira, como nós falamos, dia 25, o índice Bovespa aí, ele despencou 1,74%, baixando até mesmo dos 128 mil pontos. O índice fechou a 127.256 pontos, com o mercado aí digerindo, então, principalmente aí as propostas voltadas à tributação de dividendos e uma série de outras propostas aí que entram na reforma fiscal que o ministro Paulo Guedes aí levou para a Câmara na sexta-feira. O dólar aí que vinha em quedas consecutivas, apesar de ter fechado a semana em forte queda ainda de mais de 2%, fechou a sexta-feira com alta de 0,65 a R$ 4,93. Nos Estados Unidos, de forma geral, tivemos queda aí somente na bolsa de tecnologia Nasdaq, que praticamente lateralizou negativamente, né, uma queda de 0,06%, fechando o pregão aí a 14.360 pontos. Por outro lado, o índice S&P 500 teve alta de 0,33 a 4.280 pontos e Dow Jones subindo 0,69 a 34.433 pontos. A mesma coisa assim, acontecendo na Europa de forma geral, o euro nova queda de 0,03%, se mantendo aí na casa dos R$ 5,87. E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha aí subiu 0,12% a 15.607 pontos. Na França tivemos uma queda no CAC, uma queda de 0,13% a 6.622 pontos. O Reino Unido teve uma alta de 0,37 e fechou o pregão aí a 7.136 pontos. Essa aí foi o principal fechamento aí das bolsas europeias na sexta-feira. Olhando para a Ásia, tivemos alta na China de 1,48%, como nós já falávamos na sexta-feira. China voltando aí aos 15 mil pontos, 15.003 pontos aí no fechamento de sexta-feira. E o Japão também voltando aí aos 29 mil pontos, com uma alta de 0,66%, fechando o pregão na sexta a 29.066 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, tivemos novamente muita oscilação no cenário de cripto. Vamos falar um pouquinho ainda sobre isso durante o nosso Morning Call. O Bitcoin aí caiu 7,73% na sexta-feira e o fechamento do Ethereum aí foi com queda de 7,22% também na sexta-feira. Quem continua em alta é o petróleo. O petróleo futuro aí fechou a negociação dele na sexta-feira, o Brent, a $76,12 o barril, enquanto o WTI já chegou a $74. Essa crescente do petróleo, principalmente aí com a retomada das atividades econômicas, faz também com que o mundo inteiro olhe aí para oferta e demanda, lembrando aí que nós tivemos diversos momentos em que a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, aí reduziu a produção de forma geral para conter o preço do petróleo futuro. Na sexta-feira, ainda olhando para o índice S&P 500 VIX, por conta aí de tudo que aconteceu e o mercado norte-americano reagindo bem, principalmente aí com falas durante a semana aí do Federal Reserve, tranquilizando o mercado. O fato de não termos aí as Treasuries para 10 anos, né, os principais títulos lá dos Estados Unidos não tiveram forte alta também na sexta-feira, tranquilizaram o mercado, e o índice S&P 500 VIX, que mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, teve nova queda de 2,19%, chegando a 15,62 pontos. Lembrando, quanto menor esse índice VIX, o índice do medo, como ele é chamado, menor a oscilação, menor o risco do mercado de ações. E quanto maior, automaticamente maior esse risco de ações de forma geral. Olhando aí para metais futuro também, nós tivemos aí o ouro futuro sendo negociado a $1.781,25 a onça. Alumínio futuro chegando aí novamente próximo dos $2.500. A negociação fechou a $2.495,25. Olhando aí para ferro refinado, né, a negociação futura já olhando para o final do ano, a cotação aí de $178,94 a tonelada, olhando lá para dezembro. E continuamos aqui para falar sobre as principais altas do mercado, principalmente aí
na sexta-feira, onde nós vimos que o índice Ibovespa, de forma geral, ele despencou. As 5 principais altas ficaram aí por conta de BRAP4, que é Bradespar, chegando aí a R$ 73,14 a cotação de sexta-feira, dia 25, uma alta de 4,38%. Vale 3 teve alta aí de 1,29%, chegando a R$ 112,46. Marfrig FG3, né, Marfrig, alta de 0,79%, chegando a R$ 19,11, também aproveitando aí a oscilação do dólar nesse sentido, juntamente com o GGBR4, que é Gerdau, que subiu 0,23% a R$ 30,84, cotação de sexta-feira. Quem também fechou aí em leve alta foi EQTL3 Equatorial, que subiu 0,04% a R$ 25,44. Tivemos aí um dia realmente aí quase para esquecermos, olhando aí para as principais altas do índice Ibovespa na última sexta-feira. Já olhando para as principais quedas, temos aí Ambev3, ABEV3, que é Ambev, né? Queda de 5,57%. Ambev caindo bastante aí na sexta-feira, inclusive sendo a principal queda do índice Ibovespa na semana, juntamente com TIM S3. Ambev fechou a cotação na sexta a R$ 16,65. Quem também teve forte queda foi Multi3 na sexta, que fechou com 4,53% de queda a R$ 24,04. E Duc3, queda de 4,20% a R$ 34,01. BRLM3, que é BR Malls, voltado à área de shoppings, também queda de 3,64% a R$ 10,59. E Elet6 também forte queda de 3,63% a R$ 44,55. Essa foi o fechamento aí das principais baixas do índice Ibovespa na sexta-feira. Olhando aí para os indicadores de hoje, segunda-feira, nós podemos ficar de olho aí na evolução de empregos aí divulgada pelo CAGED, hoje à tarde, a questão de geração oficial de geração de empregos, e Boletim Focus, que nós temos toda segunda-feira, aí por volta das 8h30 da manhã, você consegue acompanhar também o que movimenta o mercado nesse sentido. Devemos ter alguma mudança em relação a essa perspectiva, principalmente após as últimas falas aí do presidente do Banco Central Brasileiro, que falou especificamente aí sobre alguns pontos ali em relação à taxa de juros e inflação, e podemos ter mudança nesse sentido no Boletim Focus. Já olhando aí para o setor internacional, a divulgação de indicadores, hoje vale a pena aí ficar de olho nos discursos de membros do Comitê de Política Econômica do Banco da Inglaterra, do BOE. Também vale a pena ficar de olho aí no discurso do presidente do Bundesbank, lá na Alemanha, o Banco Central da Alemanha, e discursos de membros do FOMC nos Estados Unidos. Todos os bancos centrais aí citados devem falar bastante aí nesses discursos, principalmente sobre política monetária e essa relação da inflação e possíveis altas em relação à taxa de juros. Obviamente, tudo isso aí mesclando com a retomada econômica, que é tão importante aí nesse momento em que nós vivemos aí durante a pandemia da Covid-19, todo mundo querendo voltar à normalidade. Olhando um pouquinho para o setor político, voltamos aí, né? Infelizmente sempre temos a CPI da Covid como um foco, e o foco também da CPI da Covid parece ter sido mudado ou sido encaminhado aí para o orçamento secreto da saúde, e obviamente aí o deputado Ricardo Barros. Lembrando, o deputado Ricardo Barros foi citado na sexta-feira pelo também deputado Luiz Miranda, que depôs na sexta-feira. Ele e o irmão depuseram aí, falando principalmente aí sobre a questão da compra de vacinas e de possíveis irregularidades na compra de vacinas da Covaxin, e deixaram alto e claro o nome de Ricardo Barros, que teria aí várias vezes participado de reuniões e talvez coordenado aí essas negociações. Por mais que Ricardo Barros aí tenha dito que não,
diversas situações aí têm sido levantadas, inclusive outras negociações de vacinas que ele teria participado, lembrando que o Ricardo Barros, ele é líder do governo aí na Câmara de Deputados, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, sempre atuando aí muito forte aí como base aliada do governo em relação ao Centrão, e obviamente isso aí agora traz diversas implicações e muita movimentação no mercado financeiro por conta aí de todas essas acusações e de tudo aquilo que a CPI pode trazer nessa semana. Além disso, a compra de outras vacinas também entra no radar. O governo aí teria feito também a aquisição de outra vacina chinesa, que também agora entra no radar da Covid, e diversos desses pontos devem ser discutidos aí no decorrer da semana. Em busca aí de uma terceira via para 2022, né? Falamos sempre aqui da polarização Lula-Bolsonaro, inclusive própria mídia de forma geral ainda coloca basicamente os dois aí se enfrentando. As principais pesquisas eleitorais mostram os dois se enfrentando também em um segundo turno da eleição presidencial, mas sempre tem alguns candidatos buscando ser uma terceira via, empresários buscando uma terceira via, e aí falamos aqui de João Dória e Ciro Gomes, que definem estratégias pensando também nessa eleição 2022. João Dória partindo aí de uma situação de visita a diversos estados brasileiros e também uma campanha em mídia muito forte, mostrando as realizações dele como governador do estado de São Paulo, e Ciro Gomes apostando aí nesse momento em buscar votos de evangélicos, então atuando também nessa frente, todos eles se preparando aí para uma possível eleição em 2022. Ainda falando de eleições 2022, presidentes de 11 partidos brasileiros, eles se posicionaram aí contra o voto impresso. Lembrando aí, o voto impresso é uma das bandeiras erguidas pelo atual presidente Jair Bolsonaro, inclusive aí com cobrança de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, autorize e valide a questão do voto impresso, principalmente aí porque, segundo acusações do atual presidente Jair Bolsonaro, as urnas eletrônicas são manipuladas ou podem ser manipuladas, e caso e que ele teria ainda na última eleição ganho no primeiro turno caso houvesse voto impresso e não houvesse aí manipulação das urnas eletrônicas, nas palavras então do atual presidente Jair Bolsonaro. E esse movimento aí dos 11 partidos aí contra o voto impresso acaba frustrando também o atual presidente, e vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. No caso da Covaxin, irá integrar aí o super pedido de impeachment de Bolsonaro, né, que vai aí na quarta-feira. Começamos a falar disso na semana passada. São mais de 100 pedidos de impeachment aí que já foram colocados aí desde o início do mandato do atual presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse que não existe aí nenhuma base para aceitar os pedidos de impeachment, mas ainda assim, na quarta-feira, diversos pedidos aí devem ser colocados aí na mesa, um total esse super pedido aí trazendo todas essas possíveis irregularidades dentro do governo do atual presidente Jair Bolsonaro. A mudança na alíquota de imposto de renda e na tributação de dividendos aí divide também os especialistas políticos, e a gente deve falar um pouquinho mais sobre isso, e deve ser a tônica dessa semana, principalmente depois do impacto que esse fato aí teve no mercado na última sexta-feira. Dentro dessa divisão dos especialistas, alguns pedem uma redução maior do imposto de renda à pessoa jurídica. Lembrando aí, como nós já falamos anteriormente, existe aí um movimento de que parte desse valor que irá ser agregado aí com a alíquota sobre dividendos de 20% de forma geral, ele vai garantir então essa redução do imposto de renda à pessoa jurídica para garantir também mais emprego e renda para a população, nas palavras aí do Ministério da Economia. Os especialistas aí dizem que ainda é muito pouco a redução perto de toda a arrecadação que virá aí com essa fatia de aumento no imposto de geração de imposto de renda em 20% sobre dividendos de forma geral. Olhando aí para a nossa crise hídrica, que também está no radar já há algumas semanas, a bandeira vermelha nível 2 continua no mês de julho, trazendo uma conta de luz mais cara aí para a população brasileira, e novamente aí demonstrando aí o risco que nós temos aí, principalmente talvez de um racionamento
ou até mesmo de um apagão, como nós tivemos aí alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Mas o principal, olhando aí para esse momento aí, o nível da conta de luz que continua muito alto e o governo aí atuando aí para que a população utilize de forma consciente a luz em forma geral. O Reino Unido proibiu aí as atividades da maior bolsa de criptoativos do mundo, lá no Reino Unido, a Binance. E obviamente isso deve impactar bastante o cenário de cripto, que já oscilou bastante aí nas últimas semanas e agora volta à tona aí com o Reino Unido tentando aí um pouco de regulamentação nesse sentido. Não existe, obviamente, ainda uma regulamentação em relação às criptomoedas, mas o Reino Unido aí deu até o dia 30 desse mês para que a Binance inclua, inclusive, aí no seu site a informação de que ela é proibida de atuar no Reino Unido. O setor de cripto tem crescido muito no mundo e também no Reino Unido, obviamente, o que gera aí também preocupação do governo, principalmente porque o governo do Reino Unido, Banco Central, inclusive, solicitou aí que diversas empresas, a Binance, entre outras aí, assumam aí o compromisso e informem quais são as medidas que elas estão fazendo aí para combater a lavagem de dinheiro. Nós tivemos no Brasil recentemente mudança na legislação nesse sentido também, e o Reino Unido então agora olhando um pouco para esse cenário, tentando controlar um pouco a questão dos criptoativos, principalmente os contratos de derivativos em relação a Bitcoin, que é o que é mais utilizado aí em relação ao Reino Unido, a Binance lá no Reino Unido, e principalmente é onde o Reino Unido consegue controlar a atividade da empresa em questão. Devemos então ter bastante movimentação no mercado nesse sentido, com mais oscilação aí das criptomoedas nesse início de semana. Dados de geração de emprego na construção civil em junho são mais otimistas. Tivemos aí no mês de maio aí, queda nos empregos da construção civil e a princípio agora uma retomada. Lembrando aí, nós temos também a divulgação da evolução da geração de empregos aí de forma geral do CAGED, e na sexta-feira nós também temos aí a pesquisa do PNAD, né, que é a geração de empregos, a pesquisa feita aí pelo IBGE em relação à geração de empregos no Brasil. A vantagem de olharmos aí para esse crescimento aí de número de empregos na construção civil, historicamente o setor aí que inicia toda a retomada econômica é o setor de construção civil aqui no Brasil, e obviamente ele também gera muito emprego, muita renda. Então o fato de o setor de construção civil voltar a contratar, voltar a ter maior geração de empregos, é um sinal de retomada econômica, mesmo em meio ao caos e em meio à pandemia que nós ainda vivemos por conta da Covid-19. E de forma geral, o mercado ainda não digeriu a reforma tributária apresentada, principalmente aí, como nós já viemos falando aí, essa possibilidade aí de tributar os dividendos em 20% em todas as modalidades, né? Olhando aí principalmente aí para fundos imobiliários devem sofrer bastante nesse sentido, e as principais empresas pagadoras de dividendos. Lembrando, existem aí muitos investidores que olham principalmente para dividendos, e com essa tributação pode reduzir então também o interesse desses investidores nesse tipo de empresa, inclusive alguns especialistas falando que a forma que o governo tem apresentado essa mudança tributária aí no mercado acionário brasileiro, ela favorece inclusive o day trade, né, a compra e venda no mesmo dia, e obviamente isso traria aí maior risco também para os investidores de forma geral, e isso deve aí durante a semana movimentar muito o mercado. Vamos acompanhando, e a gente fala aí todos os dias quando tivermos a atualização nesse sentido aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, as empresas aéreas na Europa e nos Estados Unidos ampliam a demanda, inclusive em alguns locais aí chegando a níveis pré-pandemia, obviamente aí favorecendo aí nesse momento a retomada aí de questões turísticas, né, e viagens. Como a gente já falou, alguns locais já estão permitindo trânsito de turistas de um país para o outro na Europa, principalmente aqueles, obviamente, aí que já estejam imunizados, já estejam vacinados, e isso favorece, obviamente, aí a retomada desses setores, tanto da parte aérea quanto as questões de turismo, que tem aí tido essa retomada, essa ampliação na demanda aí nas últimas semanas, tanto na Europa
quanto nos Estados Unidos. Olhando para o mercado corporativo interno, a Petrobras aí vai vender na sexta-feira, inclusive deve ser negociado, mas ela venderá a participação acionária dela na BR Distribuidora, trazendo aí também para a BR Distribuidora uma pulverização maior de investidores. E em relação à Petrobras, a Petrobras aí continuando aí o seu plano de desestatização também e de venda de ativos, que aí começou lá no ano de 2015. O Tribunal Superior do Trabalho condenou a Petrobras a indenizar aí 51 mil funcionários. Isso ainda cabe recurso, mas inicialmente a dívida, o passivo trabalhista da Petrobras nesse momento ele já está na casa de 46 bilhões de reais, o que também deve impactar nas ações aí de Petrobras de forma geral durante a semana. As duas notícias aí que devem ser concorrentes basicamente em relação à valorização ou desvalorização dos papéis de Petrobras, e obviamente aí cabe aos investidores de forma geral analisar se é um bom momento ou não para entrada e saída do papel. A Ultrapar vendeu a participação que ela tinha na Connect Car, vendeu aí para o grupo Porto Seguro, né? A Connect Car aí, que era parte do Itaú e parte da Ultrapar, agora aí tem então aí boa parte dela dentro do grupo Itaú, até mesmo aí porque boa parte aí da Porto Seguro também aí é do Itaú, então mostrando, não olhando aí para Itaú de forma geral, mas a Ultrapar, inclusive aí com as suas últimas vendas, né? Vendeu a Ultrafarma recentemente, e com isso mostra aí que ela mantém o foco olhando aí para o setor de óleo e gás, talvez se desfazendo de outros ativos que não sejam o foco principal da atuação da Ultrapar, e isso deve trazer também movimento para o mercado nesse sentido. Na semana passada, na sexta-feira, falamos um pouco aí sobre a questão das dívidas do Madeiro e o possível IPO, né? A empresa e o grupo de restaurantes flertando aí entre o IPO e com dificuldades aí no pagamento de dívidas. Após essa divulgação, o presidente, o dono e o criador do Grupo Madeiro veio a público falando que não é tão problemática assim a situação, e inclusive que a rede teria conseguido renegociar aí o equivalente a 160 milhões de reais em dívida, tirando ela do curto prazo agora e permitindo aí que até o início de 2022 eles possam fazer esse pagamento, que traz mais tranquilidade aí para o mercado e para a rede, que estava com bastante dificuldade aí de manter as suas operações por conta da crise que nós vivemos aí, a pandemia da Covid-19, que tira muitas pessoas aí que iam comer nos restaurantes, e também durante muito tempo os restaurantes ficaram fechados aí por conta aí de medidas restritivas, e obviamente aí essa dificuldade em manter seria talvez um empecilho aí para o IPO, abertura de capital da Madeiro. A gente fica atento aí e fala nas próximas Morning Calls, sempre que tiver atualização também em relação a isso. No Brasil aí um mercado muito recente aí e que tem ganhado espaço é o mercado de ETFs, né? Os ETFs, que são fundos que replicam algum indicador. Normalmente aí nós tínhamos até o final do ano até o início do ano passado, meados do ano passado, 23 ETFs aqui no Brasil. Hoje já contamos com mais de 40, cerca de 43 ETFs disponíveis aí para negociação daqueles que querem comprar o ativo em bolsa de valores, e com isso, obviamente, BlackRock e Itaú têm as vantagens, né, que são os principais emissores de ETFs aqui no Brasil, e é um mercado em franca expansão, principalmente aí com muitas pessoas olhando para os ETFs aí, ao invés de investir diretamente nos ativos, comprando ETFs que vão replicar alguns indicadores e mantém uma renda passiva mais tranquila, sem precisar ficar fazendo aí compra e venda de ativos. É um caminho aí que também muitos investidores têm encontrado. Lembrando, esse é um caminho muito comum, principalmente em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, e isso vindo aos poucos para o Brasil, com uma expansão também na quantidade de ETFs aí que nós teremos, que nós temos e que nós teremos aí também nos próximos meses e próximos anos. Vamos olhar um pouquinho agora, 6h19 da manhã. Olhar para abertura e fechamento de mercado. As bolsas asiáticas já fecharam. E nós temos aí na China
uma alta de 0,97% na bolsa chinesa, fechando aí a 15.150 pontos. E quando nós olhamos aí para o Japão, que já fechou, a queda foi de 0,06%, ficando aí na casa dos 29 mil pontos a bolsa japonesa. Nos demais mercados, nesse momento aí 6h20 da manhã, nós temos aí o DAX na Alemanha caindo 0,13, o CAC na França caindo 0,34 e no Reino Unido a bolsa caindo 0,45 nesse momento. Pré-market dos Estados Unidos também trazendo muita oscilação, o índice Dow Jones nesse momento aí lateralizando, trabalhando entre perdas e ganhos, e nesse momento está num 0 a 0. S&P 500 subindo 0,07 e Nasdaq nesse momento aí subindo 0,30, a negociação aí em mercados futuros, olhando aí para a abertura de mercado lá nos Estados Unidos. A tendência aí é de muita cautela no mercado no dia de hoje, além obviamente de muita oscilação, como a gente já percebe aí, perdas e ganhos na maioria das bolsas, principalmente aí com os investidores aí preocupados com a recuperação econômica, mas ao mesmo tempo preocupados aí com o aumento aí de casos de Covid-19 no mundo, que pode atrapalhar essa recuperação, e obviamente aí todos os investidores ainda olhando para a possibilidade de aumento da inflação e obviamente aumento da taxa de juros, o que levaria aí muitos investidores para a renda fixa, tirando diversos investidores também da renda variável. Olhando isso a modo geral e olhando aí para cenário global. No Brasil, o índice Ibovespa também não tem uma direção definida no dia de hoje, muitos investidores ainda digerindo toda a questão aí, como nós falamos anteriormente, das mudanças em regras tributárias e a tributação de dividendos, e tudo isso aí deve ter aí alguns dias ainda para que o mercado aí se posicione em relação a isso, também olhando para o governo, a questão política, que muitas dessas medidas podem não ter andamento aí na Câmara e no Senado, e todas essas discussões aí devem balizar nos próximos dias o crescimento ou não do índice Ibovespa. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós nos vemos aqui novamente para falar sobre o fechamento do mercado hoje, principalmente aí com todas essas mudanças, quando nós olhamos aí para essas medidas aí que foram tomadas aí pelo governo, a forma como foi apresentada a reforma tributária, e aguardamos como o mercado vai reagir em relação a isso. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF de forma gratuita todos os dias. Bons negócios, boa semana e eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.